Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Senhor, nesse momento a tua palavra está diante de nós, Pai. Eu me coloco agora, Senhor, com temor e tremor diante da tua presença, Pai. E peço, Senhor, ser usada como boca de profeta nessa noite. Fala aos nossos corações, sim, Pai querido, Pai, em nome de Jesus. A igreja podeis assentar. Queridos, às vezes nós ficamos questionando a Deus sobre tantas coisas, né? Tantas coisas que às vezes a gente fica esperando algo muito especial de Deus, né? Ou algo extraordinário. Quando na verdade Deus quer da gente o mais simples. Deus quer da gente aquilo que vem do nosso coração de forma humilde, de forma sincera, aleluia, de forma genuína. E por isso que eu fiquei questionando a Deus, confesso. Senhor, mas eu vou pregar exatamente sobre o versículo, mas Deus falou tão forte comigo, porque talvez eu não tinha ainda parado para meditar nesse versículo com tanta profundidade. Aleluia, Jesus da glória. E o que Deus queria ali naquele momento talvez seria trabalhar primeiramente em mim, antes de trabalhar com cada um dos irmãos aqui nessa noite. E ali eu comecei a entrar num espírito de oração, de entrega, de quebrantamento. E já tem aproximadamente mais de 20 dias que eu recebi esse convite. Santo. E desde então eu fiquei, Senhor, mas tem tantas coisas, Deus da glória, tantas coisas que a gente pode falar, tantas passagens bíblicas, tantas histórias, tantos testemunhos. Meu Jesus amado e santo. Às vezes parece meio óbvio, mas é o que Deus quer de nós, irmãos. Aleluia. O Evangelho, ele é o óbvio. Ele é o óbvio que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar. Deus santo. Que nós não conseguimos ver. Meu Senhor da glória. E quando eu comecei a estudar sobre o livro de Abacuque, né, como o pastor bem disse aqui no início desse culto, Abacuque é um livro pequeno. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já teve a oportunidade de lê-lo inteiro. Deus é eterno, Deus santo. Absolutamente 3 capítulos. Então, se algum irmão aqui nessa noite ainda não teve oportunidade, Deus vivo, de lê-lo, eu convido nessa noite a chegar em casa, reservar meia horinha e ler. Deus da glória. Contextualizando um pouquinho para a gente entender, Abacuque, ele foi um profeta. Mas ele foi um profeta diferente dos demais profetas. Deus santo. Porque os outros profetas, eles falavam com o povo a respeito de Deus. E Abacuque, ele fez o contrário. Ele falou com Deus a respeito do povo. Aleluia. O povo naquele momento vivia uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise social. Nada diferente do que nós vivemos hoje. É, Jesus. Tantas injustiças, tantos erros, tantas iniquidades, tantos vexames, contendas. E Abacuque questiona a Deus. Até quando, Senhor? Meu Senhor da glória. Até quando clamarei, pedindo ajuda, e não me ouvirás? Deus da glória. Queridos, quantas vezes nós fizemos essa pergunta para Deus diante de crises e contextos que nós vemos
e vivemos na nossa vida e no mundo de hoje. Aleluia, Jesus. Quantas injustiças nós vemos, quantas coisas erradas nós vemos, quantos vexames nós vemos. Meu Deus E às Santo. vezes nós ficamos perguntando: onde está Deus? Onde está o Senhor? Que Aleluia. não age diante disso. Será que Deus não está vendo isso? E às vezes nós ficamos entrando no nosso âmbito carnal. Deus da glória. E muitas das vezes, nesse contexto, a gente acaba se revoltando com Deus por conta de pensarmos miseravelmente que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, seja na nossa casa, na nossa família, seja no nosso país. Deus da glória. E aí nós ficamos nesse contexto de Deus eterno, achar Deus que Deus não santo. está vendo, de achar que Deus não está Pai ouvindo bendito, a nossa misericordioso. oração ou a angústia do nosso coração. Ou muitas das vezes também a gente pensa que a gente não é capaz, né, de questionar a Deus sobre isso. Aleluia. E Abacuque, ele vem nos ensinar, nos mostrar que quem cuida de nós não dorme, irmãos. Glória a Deus. Então, nós temos esse direito de perguntar a Deus: Aleluia. até quando clamareis? No contexto de Abacuque, Deus responde. Só que Deus responde de uma forma diferente do que, imagino eu, que ele gostaria de ouvir, né? Onde ele responde que ele estava sim vendo e ele iria agir, porém não da forma que, acredito eu, que Abacuque imaginava. Pai amado e santo. Ele ia usar um povo pior do que o povo dele para julgar o povo dele. E Abacuque começa a não entender aquilo. Aleluia. E mais uma vez, ele pergunta: Senhor, como que o Senhor pode usar uma nação que é pior do que a nossa para julgar a nossa? Um povo mais errado do que o nosso para julgar o nosso? E muitas das vezes isso acontece com a gente. Isso acontece no nosso país, isso acontece no mundo. Deus da E aí glória. nós nos perguntamos, e perguntamos para Deus: Aleluia. Senhor, como pode o mal ser pago com mal? É isso? Meu Deus. Mas aí Deus responde a Abacuque e pede para ele escrever a visão que Deus daria para ele naquele momento. Deus da glória. Escrever de forma que quem passasse correndo visse. E nesse momento, Abacuque é tomado por um temor, Aleluia. porque ele entende o que estava acontecendo. E ele faz assim como o Senhor pediu e faz mais do que isso. Ele ora um cântico de fé, Aleluia. porque ele crê no Deus que ele servia. Deus santo. Queridos, na nossa vida não é diferente. Nós passamos por momentos, nós passamos por crises, nós passamos por situações. Só que muitas das vezes nós não reconhecemos Deus como Abacuque reconheceu. Aleluia. Nós não entendemos Deus como Abacuque entendeu. Nós não tememos a Deus como Abacuque temeu. E aí, ao invés de nós nos prostrarmos na presença de Deus, Deus nós amado e nos santo. afastamos de Deus. É, Jesus. E aí nós ficamos revoltados com Deus e nós queremos sair da igreja e nós não queremos mais saber da palavra e nós começamos a achar que aquilo que é falado dentro da igreja é ironia, Deus da é glória. heresia.
Deus E nós entramos num Santo. contexto carnal, de pecado, de iniquidade, fazendo totalmente o contrário daquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia. O tema do nosso congresso, do Congresso das Irmãs Coluna Fiel, é um chamado para o avivamento. E o que é um avivamento? Qual o contexto de avivamento? Avivamento é tornar vivo aquilo que morreu. E às vezes o nosso espírito está morto. A nossa Aleluia. E nós precisamos dar lugar ao Espírito. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus da glória. Como que nós vamos ser o templo do Espírito Santo se o Espírito Santo não habitar em nós? É Deus. Queridos, nesse pequeno versículo Meu Jesus da glória. tem 3 petições, que é onde eu queria meditar com os irmãos nessa noite. A primeira petição é: aviva a tua obra no meio dos anos. Quando o Abacuque ora esse cântico de fé, ele levanta um clamor Meu por Jesus avivamento. amado e santo. E quando nós falamos avivamento, é tornar vivo Aleluia, Jesus. que está morto. E para a gente tornar algo vivo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar. É, papai. Acredito que todas as irmãs aqui devem ter uma plantinha em casa. Quando você deixa de colocar água na plantinha, o que acontece com a plantinha? Ela morre, não morre? Tem plantas que precisam de água diariamente. Tem plantas que não necessariamente precisam de água sempre. Mas acredite, os irmãos que quiserem que bater um cacto. Meu Jesus Quem eterno, conhece o Deus cacto santo. que sabe que o cacto é uma planta que vive no quê? No deserto. Eu já tive um cactozinho na minha casa e ele morreu. Talvez porque eu peguei esse cacto e coloquei ele lá no cantinho e achei que ele fosse sobreviver ali, porque ele não precisa de água, ele não precisa de nada, ele sobrevive no deserto. Deus da glória. Muitas das vezes a gente está achando, irmãos, que nós somos um cacto. Que as pessoas que estão lá fora são um cacto. Elas não precisam ser regadas, elas não precisam ser cuidadas. Aleluia. Elas não precisam receber aquilo que é necessário para que elas sobrevivam. Deus vivo. Aleluia. O nosso corpo não vive sem água. A gente sobrevive até alguns dias sem comida. Mas sem água, 3 dias é o suficiente Deus amado e santo. para você desidratar, seu quadro se complicar e você ser levado a óbito. Então, se você estiver num lugar perdido, a primeira coisa que você precisa buscar é água. Aleluia. Sem água, nós não sobrevivemos. Trazendo para o contexto espiritual, Jesus, quando encontrou aquela mulher no poço, ele falou para ela assim: eu sou a água. E se beberes dessa água, nunca mais terás sede. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando disso. Aleluia. Nós estamos falando de ser alimentado, Aleluia. nutrido por aquilo que nos faz ser vivos. Meu Pai amado, Deus E o que santo. nos faz ser vivos, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida todos os dias. Deus eterno. Se nós não bebermos da água da fonte todos os dias, nós vamos secar, É, Jesus. nós vamos morrer. Deus eterno. Nós precisamos buscar essa presença, nós precisamos nos colocar
diante do Senhor e clamar por esse avivamento primeiramente em nós. Deus da glória. Nós precisamos estar alimentados, nutridos, hidratados. Deus, general de guerra, aleluia. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos derramar. Aleluia. Não tem como, irmãos, nós transbordarmos aquilo que nós não temos. É, Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E por isso que Abacuque fala ali: aviva a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Porque, queridos, se vocês pegarem a Bíblia e vocês forem folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver tantos testemunhos, tantas verdades Deus da sobre glória, Deus a santo. grandeza e o poder de Deus no meio do seu povo. Abacuque é uma delas. Aleluia. Mas o povo, desde a criação do mundo, eles vivem nesse contexto de crise moral, social, espiritual. Desde que Deus criou o mundo lá no Jardim do Éden, o homem já caiu em pecado. Deus E dali santo. pra frente, como dizem por aí, é só dali pra trás. É verdade. Só que Deus é um Deus tão misericordioso, Deus é um Deus tão bondoso, tão grandioso, que Ele já tinha um plano de salvação. Aleluia. Aleluia. Deus, desde que criou o mundo, Ele já sabia. Porque Ele já conhece cada um de nós, Aleluia. antes mesmo de nós estarmos aqui. Aleluia. Deus, Porque nós Deus da somos glória, Deus criaturas santo. dele. Santo. Quando nós compramos uma televisão, um eletrodoméstico na nossa casa, vem lá o manual de instrução, não vem? E quando a gente vai instalar ou usar pela primeira vez, o que a gente faz? Lê aquele manual, Meu certo? Jesus amado e E santo. se tem algum problema naquele equipamento ou naquele eletrodoméstico, naquele produto que a gente comprou, o que a gente faz? Primeiro a gente vai na loja. Se a loja não resolver, não tiver uma garantia, a gente vai falar com quem? Com o fabricante. Muitas das vezes a gente vai na loja e a loja fala: não, esse problema é só com o fabricante, né? Por quê? Porque o fabricante, ele sabe, foi ele que criou, ele que fabricou, ele conhece. Então ele pode fazer a manutenção necessária, Deus é eterno, Deus a santo. substituição da peça necessária, reparar o que for necessário reparar, porque ele criou. E quando nós falamos de nós somos criaturas do Criador. E o nosso manual Deus santo. aqui, Aleluia. se nós não soubermos o que fazer com vidas, com a nossa vida ou com a vida do nosso irmão, é só vir aqui, ó. É, Jesus. Aqui está o nosso manual do fabricante. Deus da é o glória. nosso Criador. Então nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos ter uma identidade. Nós precisamos Aleluia. conhecer isso primeiramente. Aleluia, Jesus. Quando nós entendemos isso, nós nos colocamos diante de um temor. Porque nós entendemos a soberania de Deus. Nós entendemos que Ele nos criou e só Ele pode ter a solução para aquilo que nós estamos vivendo ou Meu enfrentando. Pai amado, Deus santo. Então nós vamos diante da presença dEle buscar aquilo que nós precisamos. Isso é um avivamento. Aleluia. Só que não basta simplesmente a gente se colocar na presença de Deus e clamar. Primeiramente, se a gente não reconhecer quem Ele é. Segundo, não reconhecermos quem nós somos. Deus E santo. antes de qualquer coisa, dependentes dEle. Uma vez que nós entendemos isso, nós nos colocarmos numa condição de quebrantamento. Aleluia. Como eu citei o exemplo, né,
quando nós vamos reclamar com o fabricante sobre algo, algum defeito daquilo que a gente comprou, e o fabricante fala alguma coisa conosco, quem somos nós para questionar se ele está falando certo ou se ele está falando errado? Porque nós não conhecemos, quem conhece é ele, certo? E conosco é da mesma forma. Aleluia, Jesus. Meu Então Deus nós da precisamos glória, entender Deus essa santo. soberania de Deus, nós precisamos entender quem Deus é. E aí nós nos colocarmos humildemente na presença dele. Aleluia. Com quebrantamento, com humildade. Deus Santo. Aleluia. E aí, tá bom, Gê, como é que a gente faz isso? Primeiramente com oração. A oração de Abacuque para com Deus, a respeito do povo, Meu Jesus da era um glória. questionamento sobre as questões que ele não compreendia. Então ele humildemente foi diante do Senhor e falou assim: Senhor, olha como que está essa situação. Deus santo. Será que o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai consertar? O Senhor não vai agir? O Senhor não vai fazer nada sobre isso? Aleluia. Então, Abacuque se coloca numa posição assim de humildade. Aleluia, Jesus. E nós precisamos estar assim diante do Senhor também. Deus Santo. Nós precisamos ser humildes e reconhecer quem Ele é. É, Deus. Queridos, muitas das vezes, nós estamos às vezes dentro da igreja e nós não estamos entendendo isso. Deus da glória. Nós não estamos reconhecendo esse poder de Deus, esse Meu controle, Senhor da essa glória. soberania. E nós não temos humildade para nos colocar diante da presença dele. Meu Deus amado e santo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer nesse contexto é ter consciência da situação. E entender que ela não está sob o nosso controle. Aleluia. Muitas das vezes o problema que você está vivendo na sua vida Deus não é santo. você que tem a solução para essa questão. Às vezes nós estamos com um problema na nossa casa, um problema com o filho, ou uma enfermidade, ou um problema no casamento. E nós achamos que nós vamos resolver aquilo. Deus da glória. Mas, queridos, esse poder não está nas nossas mãos. Às vezes nós olhamos as pessoas que estão aí fora e nós às vezes entendemos que elas precisam de salvação. Deus Mas nós eterno, precisamos Deus fazer como santo. Abacuque fez. Senhor, olha a situação dessa pessoa. Ela precisa de salvação. Deus eterno, Deus santo. Então eu coloco diante do Senhor a vida dela. Deus eterno. Senhor, olha para o nosso país. O nosso país precisa de salvação. Não diferente do povo na época de Abacuque também. Nós precisamos ter humildade e temor de colocar diante do Senhor cada situação. Aleluia. E clamar. E levantar esse clamor diante do Senhor. E clamar por um avivamento. Só que esse avivamento, como eu falei inicialmente, ele começa em nós. Se nós não estivermos nessa condição, primeiro, de reconhecer a situação, de entender a nossa dependência de Deus, de saber quem Deus Deus é, que santo. só Ele pode mudar. Deus da glória. Só Ele pode mudar, queridos. Tem coisas que só Ele pode mudar. Deus grande, aleluia. Às vezes nossa vida, ela não se transforma da noite para o dia. A salvação de uma pessoa, ela não vem da noite para o dia. A mudança de uma cidade, de um estado, de um país, ela não vem da noite para o dia. Aleluia, Jesus. A primeira coisa que precisa haver é um nível de consciência sobre a situação. Aleluia, isso é verdade. Depois um reconhecimento de quem é o responsável ou quem tem o poder de resolver aquilo. Deus santo. Nós entrarmos em espírito, em verdade,
e clamar para que aquela situação se transforme. Aleluia. Às vezes essa situação é a salvação de alguém que a gente ama muito. Às vezes é a libertação de um filho das drogas. Às vezes é a conversão do seu marido, da sua esposa, Deus do seu pai, da vivo. sua mãe. Às vezes é uma porta de emprego. Às vezes é a própria corrupção que a gente vê no nosso país. A Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Deus da glória. Então, às vezes, querido, o que acontece? Nós estamos, às vezes, dentro da igreja e hoje, se a gente for olhar aí, tem muitas igrejas, tem muitas denominações e igrejas grandes e cheias de pessoas, mas com corações vazios. Meu Jesus amado. Porque as pessoas hoje em dia elas querem buscar Deus não por quem Ele é, não pelo reconhecimento que nós temos da soberania de Deus, Aleluia. mas porque nós estamos atrás de bênçãos, nós estamos atrás de coisas materiais, de bens materiais. Nós estamos atrás de tudo aquilo que não é o que Deus quer de nós. É verdade. A palavra de Deus nos ensina: não acumuleis tesouros na terra. Aleluia. O que nós estamos aqui fazendo é buscando por coisas espirituais. Deus santo. Então, se nós estivermos dentro da igreja e não estivermos preocupados com as coisas espirituais, Aleluia. a igreja vai estar cheia, mas vai estar vazia. Então, o despertar que eu quero trazer nessa noite para os irmãos em cima desse tema é sobre essa questão. Que o avivamento é tornar vivo. Deus amado, Deus santo. É uma palavra que Deus me colocou e que muitas das vezes eu até perguntei, Senhor, mas é uma palavra dura. Mas, como o pastor disse no começo do culto, se o evangelho do Senhor não nos confrontarmos, em vão ele será. É Deus. Queridos, quando Deus responde para Abacuque que ele usaria um povo pior do que o povo dele para puni-los, Abacuque não entende. Mas a palavra do Senhor nos garante que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Aleluia. Isso aí é mais uma confirmação da soberania de Deus. Deus eterno, Deus Mais uma santo. confirmação de que tudo está no controle dele. Aleluia. Queridos, todos nós aqui somos peregrinos em terra estrangeira. Todos nós estamos aqui de passagem. Então, o tempo que nós temos aqui é um processo. E se nós olharmos, a Bíblia do começo ao fim, ela já mostra aqui pra gente a misericórdia do Senhor. Deus eterno, Quando Deus Abacuque entende santo. quem Deus é e levanta uma oração de louvor, de fé, porque ele reconhece a soberania de Deus Deus, da glória. ele clama a Deus pela misericórdia. Então lá no final do versículo está assim, na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, quando Deus criou o mundo, ele já sabia que o homem ia cair no pecado. Meu Deus E amado ele e já santo. criou um plano de salvação para nós. E aí eu entro no segundo ponto dessa mensagem, que é sobre fase-a conhecida. Eu falei que essa mensagem tinha 3 pontos, que foi onde Deus me chamou a atenção nesse versículo. Então, quando nós falamos fase-a conhecida, é o quê? É a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Então, o que Deus quer de nós, queridos? Nós somos criaturas dele.
Se nós somos criaturas dele, nós fomos criados para louvor e glória do teu Aleluia. Aleluia. Amém. Nós fomos criados para a glória dele. Aleluia. Então, a glória de Deus é manifestada de 3 formas na Bíblia. Primeiro, através da criação. Lá em Salmos 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Deus é eterno, Deus Então, a santo. primeira manifestação da glória de Deus é a criação dele. Sou eu, sou você, somos cada um de nós. A segunda manifestação é a manifestação dele através dos profetas. Deus da glória. Através daquele que ele tem levantado para o ID. Deus levantou profetas no Velho Testamento já para profetizar sobre o plano de salvação que ele tinha para o seu povo. Deus é eterno, Deus santo. Então todos os profetas ali, eles falavam sobre Jesus, sobre o plano de salvação do Senhor para nós. Que é quando Abacuque clama lá, ó, na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia. Deus já tinha um plano. A misericórdia dele viria a nós através de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus Lá da em glória. Isaías 6:3 diz assim: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Porque Deus revelava para os profetas a tua glória. Aleluia. E dizia para os profetas: Deus vivo. vai, proclame, fale, Aleluia. fale sobre o meu plano de salvação Aleluia. do meu povo. E ainda assim muitos não criam até a vinda de Jesus. Oh Deus. Jesus é a manifestação viva da glória de Deus. É Deus. Lá em João 1,14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a tua glória. Deus santo. Queridos, quem estava ali pôde conviver com Jesus, com Deus, Deus da glória. assim carne como nós. Deus santo. Muitos viram seus milagres, muitos Pai viram de Israel. as transformações, as curas, as libertações, a manifestação da glória de Deus. Aleluia. E assim como hoje não é diferente, muitos ainda não creem. Deus Muitos vivo. ainda não enxergam, não entendem. Oh Deus. Mas Jesus, quando ele veio, ele deixou uma missão para nós. Aleluia. Deem continuidade ao meu ministério. Deus santo. Então, queridos, quando nós passamos dessa porta para dentro, nós viemos aqui, primeiramente conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque se você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus permitiu que você estivesse aqui ouvindo. Aleluia. E assim como Deus tem um plano, tinha um plano para o seu povo, Ele ainda tem um plano para nós também aqui. Deus da glória. Deus quer trabalhar no nosso meio. Aleluia. Deus quer curar, Deus quer restaurar, É, Deus Deus. quer transformar, Deus quer libertar. Deus quer usar a minha e a sua vida Deus tremendo. para que a palavra dele se espalhe. Só que para isso, queridos, nós precisamos entender. Nós precisamos compreender a situação, ter consciência da situação. Nós precisamos entender o contexto que nós estamos vivendo. Deus santo. De igrejas cheias, com corações vazios. É verdade. Aleluia. Queridos, nós somos chamados para levar uma mensagem do Evangelho. Aleluia. O Evangelho, ele é vivo, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela continua, Deus continua agindo no nosso meio, como Ele agiu com Abacuque e com os outros profetas no tempo do Velho, do Novo Testamento. Nós vivemos hoje o Novo Testamento. Deus vivo. E Deus nos chama para dar continuidade
Nós precisamos entender, primeiramente, quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos criaturas de Deus, nós somos chamados por Ele para viver na presença dEle, para receber sim tudo aquilo que Ele tem para nos dar de melhor. Mas não é sobre isso. Meu Senhor da O que glória. Deus quer é que nós, primeiramente, nos quebrantemos diante dEle. Aleluia. Nos arrependamos dos nossos pecados. Deus eterno. Abandonemos a nossa carne para viver o nosso espírito. Tomamos a nossa cruz e seguimos. Aleluia. É isso que Deus tem esperado de nós. É isso que as igrejas hoje precisam entender. As pessoas precisam entender. Não é buscar a casa de Deus, a presença de Deus pelo que Ele pode te dar, mas é porque Ele pode fazer. Ele está no controle dEle. Mas para Ele agir, precisa primeiro haver uma transformação em nós. Deus vivo. Tem que ter uma transformação dentro do nosso corpo, do nosso Aleluia. espírito. Eu confesso, queridos, que quando eu parei para meditar nessa palavra e eu orei e falei assim: Senhor, fala comigo. Eu lembro a primeira vez que eu preguei nessa igreja, eu preguei sobre Ana. E também é uma palavra que mexe muito. Eu não me recordo de nenhuma palavra que não mexa muito, todas elas mexem, mas assim, tem umas que falam mais. Deus Quando o amado, homem se Deus coloca santo. na presença de Deus e se derrama de uma forma que ela é confundida como uma embriagada. Queridos, quando nós falamos de quebrantamento, Deus da glória. é disso que nós estamos falando. É daquilo que vem de dentro, que vem da nossa... Aleluia. Do mais profundo, que foge do nosso próprio entendimento. É quando a gente busca a presença de Deus de tal forma que a gente não consegue se controlar. Que a gente grita, que a gente pula, que a gente chora. Cada um reage de uma forma. Lá em Atos 2, quando todos os discípulos estavam ali reunidos, o povo reunido em oração, e veio o derramamento do Espírito Santo. Deus amado, Deus santo. Ali houve uma transformação de dentro para fora. Quando a gente fala de transformação, de quebrantamento, a gente está falando que vem de dentro para fora. Aleluia. A transformação, ela não vem de fora para dentro. É Deus. Então, quando a gente clama por uma mudança, por uma transformação, a gente tem que primeiro entender que ela começa de dentro para fora. Meu Então, se Senhor a da gente tem clamado, se glória. a gente tem orado pela cura de uma enfermidade, pela transformação de vida de um ente querido, ou seja lá qual for o contexto de crise que nós estejamos orando, nós precisamos entender que através da crise Deus trabalha. Então, Ele quer primeiramente uma transformação em nós. Aleluia. Então, quando nós nos derramamos nessa forma, queridos, é impossível não sentir a presença de Deus. E é impossível também não viver e não ver os milagres de Deus na nossa vida. Deus vivo. Então, o que Abacuque vem nos ensinar, o que este tema vem nos ensinar nessa noite, é sobre isso. É sobre essa busca genuína, é sobre esse quebrantamento, é sobre esse reconhecimento da soberania Deus da de glória. Deus. É que Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de graça. Deus santo. O poder de Deus, ele foge do nosso entendimento. Aleluia. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus santo. E antes de nós questionarmos a Deus por que Ele não está fazendo aquilo que nós pedimos, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos deixando de fazer para agradar a Deus. Queridos, a palavra de Deus, essa transformação, ela não pode estar entre quatro paredes. Deus da glória. Ela precisa estar aqui para fora. Ela precisa estar aqui quando nós convidamos pessoas novas para estar aqui
ouvindo a palavra. Deus eterno, Deus santo. Mas a transformação que ocorre aqui, que ocorre dentro, primeiramente dentro de nós, ela é de dentro para fora. Aleluia. Ela começa aqui, depois ela se expande. Aleluia. Glória a Deus. Então ela começa aqui no nosso bairro, do nosso bairro ela vai para a nossa cidade, da nossa cidade ela vai para o nosso município, do nosso município ela vai para o estado ela vai para o país, do país. Aleluia. Porque só Deus sabe onde Ele vai te enviar. Uma vez que você estiver na presença dEle, Ele vai te usar. Aleluia. Então eu te convido nessa noite a refletir sobre isso. Meu Jesus amado, Deus Refletir santo. sobre as crises que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as crises que você tem. Aleluia. Eu não sei pelo que você tem orado. Eu não sei o que você tem questionado. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que nunca nada fugiu do controle de Deus. Aleluia. Deus, Ele é o princípio, o meio e o fim. É, papai da glória. Tudo está no controle dele. General de guerra. Então, as respostas que você busca, aquilo que você tem clamado, aquilo que o seu coração tem tremido e falado, coloca diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Assim como Abacuque foi sincero em orar a Deus, trazendo a Ele os seus questionamentos, eu te convido a fazer nessa noite. Aleluia. Meu Senhor Coloca da diante glória. do Senhor. Mas coloque-se primeiro numa condição de humildade. Aleluia. Reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que somos falhos, É, reconhecendo Deus. que somos miseráveis diante da presença de Deus. E que nós entendemos que sem Ele nós não somos Meu nada. Senhor da glória, Que Deus nós santo. precisamos da misericórdia dEle, que nós precisamos Aleluia. que Ele se volte, né, para nós, que o nosso coração está arrependido, que nós nos arrependemos dos nossos erros, das Deus nossas falhas, santo. nós nos arrependemos pelas vezes que nós, às vezes, temos preguiça de orar, de ler a Bíblia, ou temos vergonha de falar de Deus para uma pessoa. Oh Deus. Meu Pai Nós amado. precisamos clamar pela misericórdia do Senhor nessa noite, primeiramente por nós. Deus da glória. Que nós possamos ter esse entendimento. E pedir para Ele que essa transformação comece em nós primeiramente. Deus eterno, Deus santo. E que depois disso nós sejamos capazes de reconhecer a soberania dEle. Deus Ainda vivo. que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia, Aleluia. queridos, Abacuque não foi um profeta citado na Bíblia muitas vezes. Ele é citado somente no seu livro. Oh Deus. Aleluia. Mas o legado que Abacuque nos traz Deus eterno. foi base do ministério de Paulo. Deus. Oh Deus. Aleluia. O justo viverá pela fé. Aleluia. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de crer. Deus. Aleluia. De crer que Deus tem o poder de fazer. Deus da Se Ele glória. quiser fazer. Que a vontade dele é soberana a nossa. Que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Aleluia. Deus Que os planos santo. de Deus na nossa vida às vezes são livramentos. É Deus. E que muitas das vezes nós não vamos entender, mas nós não estamos aqui para entender, nós estamos aqui para obedecer. Aleluia. Nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Deus santo. Tome a tua cruz e siga-me. Larga tudo. A gente não vai levar nada para o céu, querido. Deus Jesus da glória. Nós vamos levar aquilo que é espiritual. Verdade. Aleluia. Que o Deus Senhor possa santo. tocar no seu coração essa noite. Aleluia. Que você possa meditar. Deus vivo. E às vezes, querido, nós ouvimos algumas pregações e parece ser mais do mesmo. Deus da glória. Mas
Mas o que eu tenho para dizer nessa noite para os irmãos é que a fé ela vem pelo ouvir. É, Deus. Então, quanto mais a gente ouvir da palavra, quanto mais nós ouvirmos a mesma palavra de formas diferentes, de bocas diferentes, o contexto ele é sempre o mesmo. Vocês vão ouvir pregações de inúmeras passagens bíblicas, Deus mas a é mensagem eterno, é Deus única. Aleluia! O único caminho que nos leva para o céu. Deus da glória. Jesus é a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos nos arrepender. É, papai da Nós glória. precisamos buscar da água da fonte. Aleluia, meu Deus. Porque quando nós entendemos isso, nós não teremos mais sede. E nós precisamos ser manancial. Nós precisamos transbordar aquilo que Deus tem colocado em nós. Meu Senhor da Nós não glória. podemos ser egoístas, queridos, de receber uma palavra e guardá-la. A palavra de Deus também fala sobre os talentos, né? Os dons e talentos. Tem muitos dons e talentos escondidos, queridos. E eu convido você nessa noite Meu Jesus amado. a ter um momento de intimidade com Deus. Aleluia. Um momento de quebrantamento com Deus. Um momento de entrega, de reconhecimento, de identidade, Deus de santo. transformação, de libertação, de cura, de quebrantamento. Que possa reviver na sua vida nessa noite Aleluia. aquilo que um dia talvez você tenha deixado morrer. A esperança, a fé. Que Deus possa nessa noite, querido, tocar no seu coração Deus vivo. e trazer de volta um avivamento. E que esse avivamento não fique só nesses dias de congresso. Deus é eterno, Deus Que esse santo. avivamento esteja no seu coração, Aleluia. na sua vida, na sua casa, É, meu onde você estiver. Que pessoas possam olhar para vocês e ver resplandecer sobre a vida de cada um aqui a face do Senhor. Aleluia. Eu entrego a vida de cada um nessa noite, Senhor, nas tuas Deus mãos. santo. E peço, Senhor, que o Senhor tire de nós, Senhor, toda trave. Sim, meu Deus. Senhor, abre os nossos ouvidos, corações e mente, Pai, para que nós possamos ser avivados. Senhor, que nós possamos ser transformados genuinamente nessa noite. Sim, ó Deus santo. Que nós possamos, Senhor, levar essa mensagem, Senhor. Aleluia. Que fosse simples, mas verdadeira e sincera, Senhor. Para aqueles que precisam ouvir, Pai. Meu Deus Que da essa palavra glória. não fique só aqui dentro dessas quatro paredes nessa noite, Senhor, mas que ela seja semente, Pai, nos nossos. Aleluia. Que nós sejamos terra fértil, Pai. Sim, meu Deus. Que essa semente, Senhor, venha germinar, Pai. Sim, Venha dar papai da frutos, glória. porque nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas. Aleluia. Teu controle, Pai. Ah, Senhor, nós somos videiras, Senhor, nós somos ramos ligados à videira, Senhor. E a tua palavra nos diz que se nós não dermos frutos, nós seremos lançados fora, Senhor. E nós não queremos isso nessa noite, Meu Pai. Jesus amado e Traga sobre o santo. teu povo, Senhor, um avivamento. Traga, Sim, Senhor, ó Deus da sobre a glória. igreja um avivamento, Pai. Transforma, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações. Sim, meu Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez ouvir Aleluia. a tua palavra. Em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a vida do pastor, da irmã Janaína. Graças a Deus.